sou a Maria Pena e no nosso Eco Alegria de hoje vamos falar com a Lúcio sobre o paisagismo. Oi, Lúcio, seja bem-vinda. Obrigada, Maria Pena. É um prazer estar aqui no programa Eco Alegria. Qual que é a sua experiência de cultivo de plantas? Bom, desde 2016 eu venho fazendo jardins de forma profissional, né? Nossa, E lindo. a nossa especialidade são os jardins europeus e o jardim funcional, que é um paisagismo voltado para a contemplação, comunhão e prazeres terapêuticos, psicológicos, de bem-estar em geral, de quem tem esse prazer de cuidar de plantas. Adorei. Achei muito mesmo interessante, hein? E vocês, na sua opinião, quais que são os benefícios das plantas para os humanos? Maria Pena, um dos principais benefícios é a própria reconexão fundamental que o homem é ligado à natureza, né? Ele faz parte da natureza. Infelizmente, com o crescimento urbano, a maioria das pessoas perderam essa intimidade com a natureza. No entanto, as pesquisas científicas vêm comprovando que há o benefício de bem-estar da saúde mental, né? Há o benefício também terapêutico, há o benefício da alimentação saudável, nutricional, há também os jardins como um espaço de contemplação, de meditação, de equilíbrio e também de comunhão entre as pessoas da família e amigos. Nossa, é muito interessante. Como que você percebe a jardinagem e a redução do estresse? Existem também pesquisas que comprovam que pessoas que têm contato com a natureza têm o índice de ansiedade, depressão e aquela tribulação do dia a dia diminui. A Urban Space é uma pesquisa mundial que foi feita com mais de 7.600 funcionários, comprovou que aquele ambiente onde as pessoas trabalham, que tem plantas, que tem iluminação natural, que tem ventilação natural, eles fazem com que as pessoas tenham mais produtividade e reduz a fadiga e a ansiedade no trabalho. Entendi. Quais espécies de planta você deseja iniciar um jardim? Bom, se eu pudesse recomendar para as pessoas que querem começar essa terapia verde, eu indicaria principalmente as folhagens. Claro que a gente tem que observar o ambiente e o espaço que a pessoa tem. Se é um ambiente de apartamento, se tem luminosidade, se é uma casa, se é um ambiente externo que ela quer cuidar da sua plantinha. Mas de uma maneira geral, as espécies mais resistentes aos cuidados dos iniciantes nessa arte é o Ficus lirata, a samambaia, a jiboia, que são plantas fáceis, de pouca água e também exigem menos cuidado e o crescimento é rápido. Entendi. É super interessante, né, gente? Você acredita que as plantas podem ajudar a saúde mental das pessoas? Bom, Maria Pena, eu não só acredito, como a ciência comprova, né? Existem inúmeros estudos que comprovam a relação entre o verde, materiais naturais, paisagens e o relaxamento, o aumento da produtividade, a saúde mental, a alegria, até índices sobre a alegria estão conectados com um ambiente verde de quem participa isso no seu cotidiano. Como que a jardinagem pode ajudar na cidade? O papel da jardinagem é muito importante, principalmente dos jardins privativos, né, que são os jardins unifamiliares, os jardins individuais. Já foi comprovado através de uma pesquisa brasileira da Universidade de Santa Maria, né, dirigida pelo arquiteto Ricardo Rocha, que os jardins particulares eles têm uma influência muito grande na biodiversidade das cidades. Eles trazem uma melhoria, né, no ecossistema em geral. Por quê? Porque todo o solo de um jardim ele é mais rico. Também ele influencia na permeabilidade do solo.
por causa dos seres vivos que vão se alimentar daquela planta e daquela terra. Também os jardins, os pequenos jardins, eles foram comprovados pela Universidade de Sheffield que eles representam um grande avanço no ecossistema das cidades. Eles representam um lugar natural que as cidades aproveitam para diminuir a temperatura e também aumentam a umidade da cidade. Quais que são as práticas que você adota na sua jardinagem? Bom, nos projetos paisagísticos que a gente pega, a gente sempre tenta trazer para o jardim as memórias familiares, né? Quem não lembra de pegar com os primos um pé de manga ou uma jabuticaba, né? Ou quando estava com dor no estômago, a vovó ia lá e preparava um chá no fundo do quintal. Então, hoje os jardins são muito personalizados. Então, o nosso objetivo é fazer com que haja esse ambiente de alimentação, esse ambiente natural. Para isso, a gente usa de adubos orgânicos, né? Tenta orientar os nossos clientes a terem uma compostagem, né? Que são as folhas secas, que são os restos de alimento, aquilo que a vovó falava, né, sobre a casca de ovo, sobre o pó de café, e muitas coisas eram realmente verdadeiras. Então a gente busca nos nossos projetos trazer os prazeres dos 5 sentidos de uma forma sustentável e gostosa. Como é que você vê o papel das plantas com a luta das mudanças climáticas? Bom, as plantas, elas têm uma influência direta com a diminuição da temperatura. Já foi feito um estudo no Brasil de que áreas desérticas, comparada com áreas com farta arborização, a diferença na temperatura chega a 8 graus Celsius. Então, para você ter uma noção, você pode usar plantas dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu apartamento, como a Ficus lirata, como a samambaia, como a jiboia, e elas ajudam na purificação do ar e também trazem umidade para aquele ambiente. Por quê? Porque a planta, ela soa. Então, conforme ela vai fazendo a evapotranspiração, ela vai liberando água e a temperatura vai abaixando naquele ambiente. É como um ar-condicionado natural e não gasta energia e além de ser sustentável e prazeroso e um objeto também de decoração, né? Porque um vaso de planta bem arrumado deixa qualquer casa mais aconchegante. Você acredita que pessoas deveriam plantar mais árvores? Com certeza, né? A árvore, como a copa da árvore, ela traz uma proteção à incidência solar. Aquele ambiente ao redor fica mais fresco e úmido, ajudando a criar um microclima. Então, você sente isso muito facilmente quando você entra num parque. Aquele ambiente ali todo é mais fresco do que quando você sai para um lugar cheio de asfalto, de concreto, de prédios, onde o calor, né, ele é refletido no piso e fica muito mais quente ao redor. Por isso que a gente sempre indica que as pessoas tenham gramados, tenham plantas rasteiras, tenham árvores altas, porque além de ser muito prazeroso você ficar debaixo de uma árvore, né, contemplando ali aquela preguicinha boa, isso também vai fazer com que o ambiente ao redor seja mais fresco e mais úmido. Você pode dar uma dica para quem quiser ter um jardim em casa? Claro, com o maior prazer. Bom, eu acho que o primeiro passo é fazer uma breve análise do seu ambiente. Né? Se você quer plantar numa região de sol, você tem que pesquisar plantas de sol pleno. Se você vai plantar ou vai ter um vaso num ambiente de luz indireta, ou até com pouca luz, é necessário que você escolha uma espécie de meia sombra ou de sombra, para que a plantinha fique no seu habitat natural e possa desenvolver, né, da melhor forma possível. Uma outra dica também é o uso de adubos, né? É importante porque a planta ela se alimenta, né, através das suas raízes e também ela precisa de água para poder se desenvolver bem.
Então é um cuidado diário, onde a plantinha te dá carinho e você dá os cuidados para ela desenvolver e ficar bonita. Você poderia montar uma planta pra gente aprender? Claro, eu até trouxe aqui 2 espécies, né, para ensinar vocês a plantar em vaso. A sua primeira mudinha. Uma delas é a amaranta cascavel e a outra, essa pequenininha, é a jiboia. A amaranta cascavel, como é que você vai fazer? Quando você for na sua floricultura, no garden, ela vai vir normalmente assim, ó, num vasinho. Do vasinho, para você passar para um vaso maior, porque ela possa desenvolver melhor, você vai vir aqui, pegar na pontinha dela e vai soltar devagar. Quando você solta, normalmente você vai ver que ela está enraizada, ó. E aí é bom dar uma afrouxadinha aqui para ela pegar bem o alimento que você vai colocar. No caso aqui, eu trouxe substrato. Ele é rico em substâncias que vão alimentar essa plantinha por mais tempo. Aqui dentro eu já pus um pouquinho de água, ó, se você ver, para que esse substrato fique úmido, mas não encharcado, tá? Para a raiz não apodrecer. Então você vai preencher esse vaso com esse alimento para a plantinha. Quando o vaso é pequeno, por exemplo, até mais ou menos 1 palmo, você não tem necessidade de colocar um pedrisco, uma manta, simplesmente para não ocupar o espaço que é do alimento. Mas se for um vaso maior, precisa de ser drenante, né? Aí você precisa de usar outros itens para que a planta se desenvolva. É necessário que a gente preencha essa área com esse substrato e vai molhando ele. Depois acomoda a raiz. Depois de acomodar essa terra, né, dar uma soltadinha nela para trazer oxigênio e nitrogênio para a planta, você pode fazer 2 coisas. Ou você pode usar a casca de pinos, que é essa aqui, ó, a casca de pinos, né, para fazer essa cobertura nela, ou você pode colocar também uma argila expandida que é vendida em qualquer casa de floricultura ou garden. Você preenche aqui, pode colocar musgo também, plantas secas. Para quê? Para que a terra não evapore tão rápido. E é isso, você mexe um pouquinho ali, preenche com substrato também aqui em cima, que na hora que você for jogar a água diariamente, né, se for uma planta que gosta de água, aí você tem que estudar a plantinha antes de plantar. E você vai preenchendo aqui com substrato para ela ter muito alimento. A folha sempre mostra que se a planta está saudável ou não. Eu até trouxe uma plantinha aqui que está com umas folhinhas secas, né, meio amareladas. O que aconteceu? Essa plantinha é minha. Ela é de meia sombra e eu coloquei num lugar que em 2 horas do dia ela estava pegando sol direto, aí queimou. Então sempre é observar o melhor cantinho para a planta. Se ela estiver bem verde e vistosa, ela está gostando daquele lugar. Se ela estiver mais adoentada, mais amarelada, mais murchinha, você tem que achar um lugar melhor ou readaptar a alimentação dela. O resto ela vai crescer forte, firme e alegre com você. Foi muito legal essa experiência de ver ela montando, não foi? Então, já que você gostou tanto, Maria Pena, eu da Quipos Paisagismo, Plantas e Gramas, trouxemos um presentinho para você. É uma jiboia, ela gosta de sombra, você pode colocar no seu quartinho, desde que tenha uma luz indireta para ela. E depois, conforme ela for crescendo, porque ela cresce rápido, você vai passar por um vaso maior do jeitinho que eu te ensinei, tá bom? Toma, é a sua filhinha verde agora. É filhinha verde. Muito obrigada. Deixe suas redes sociais para todo mundo adquirir. Então, a Quipos está no Instagram como quipos.paisagismo e o site é paisagismoquipos.com.br. Nosso Instagram e nossas redes sociais tem muito conteúdo para quem ama planta. A gente precisa aguar quantas vezes no dia? A jiboia,
ou amaranta cascavel? Na verdade, uma vez ao dia já é o bastante, né? Tem essas plantas de 2 a 3 vezes, se você aguar sem encharcar, ela já vai gostar e ficar satisfeita e vai desenvolver super bem na sua casa. A gente precisa aguar de manhã, de tarde, à noite ou qualquer hora do dia? É importante não aguar, se ela for uma planta de sol, perto do clima quente, porque vai evaporar a água. Aí é bom que seja cedinho. Se for num apartamento, você pode aguar a hora que você quiser, desde que você tenha a frequência da irrigação da maneira que a planta gosta, né? Porque nem toda planta gosta de água todo dia. Aí, antes de comprar ou após a compra, é bom dar uma estudadinha na internet dos hábitos daquela planta, para que ela sobreviva e cresça forte e feliz com você. Então eu vou cuidar da minha muito bem. Toda vez que eu for para a escola, vou aguar ela. Muito obrigada, Luxo. E o Eco Alegria está de portas abertas para você. Eu só agradeço, né? Porque eu amo falar de planta e amo educar as crianças a amar as plantas também, para que a nossa geração futura seja tão saudável e cheia de vida e saúde como deveria ser a nossa. Amém! Esse foi o nosso Eco Alegria de hoje. Tchau! Um beijo! Tchau. Mua.